Então, bem-vindos à nossa aula semanal. Antes de mais, das pessoas que estão na sala, vou pedir só para... Vou desligar os micros quando quiserem falar, eu volto a ligar. Senão, aqui faz muita interferência. Vou só dizer-vos que temos uma pessoa na sala que está a iniciar hoje o pacote de experiência, fez o seu primeiro pequeno almoço com a nutrição da Herbalife, a Diana Gaspar, e vamos todos, estão sem som, ela não vai ouvir, mas vamos todos depois dar-lhe nos últimos 5 minutos uma forcinha extra para ela acreditar que é possível. Vamos partilhar os nossos resultados como fizemos da outra vez, está bem? Hoje vamos falar de snacks, é a segunda aula. Falámos a semana passada de proteína, que é o nutriente mais importante, que nos ajuda a controlar a fome, a perder peso e a melhorar a nossa composição corporal. E hoje vamos falar de snacks, como eu tinha falado a semana passada. Então vou partilhar o meu ecrã, se conseguirem ver, façam assim, ou têm um chatzinho ao lado, podem falar, ok? Ainda não está, bora partilhar o ecrã. Ok. Conseguem ver a minha apresentação? Sim. Sim? Toda a gente consegue ver a apresentação? Então, esta aula semanal ensina-nos a comer, ensina-nos a fazer as nossas refeições saudáveis para além da nutrição da Herbalife. Temos vários temas, são 12 no total e depois, no final, o objetivo é aprender a estar bem a longo prazo, não é? Isto não é uma dieta, é um estilo de vida, nós queremos para sempre ter o corpo que desejamos e a saúde que desejamos, ok? Se vocês me garantirem que se portam bem, que não fazem muito barulho, eu volto a colocar os vossos micros, porque senão parece que estou a falar sozinha. Tentem não fazer barulho. Ok? Ok, já está toda a gente com fome. Cuidado, estão todos com som. Então, nós sabemos que precisamos de comer todos os nutrientes, não podemos cortar, senão o que apetece é cortar os pulsos e desistir de todas as dietas, mas também precisamos de melhorar não só as coisas principais, mas os nossos lanches e a água também são fundamentais. E é disso que nós vamos falar hoje. Planos de refeições e lanches. Então, sabiam que o nosso organismo consegue digerir mais eficazmente pequenas quantidades de alimentos em intervalos regulares do que grandes quantidades com menos frequência? Por isso é que nós dizemos que devemos comer pouco várias vezes, é para conseguirmos absorver os nutrientes certos. Quando nós comemos muito, poucas vezes, em vez de estarmos a absorver os nutrientes, estamos a absorver o açúcar, não é o açúcar que nós queremos, ok? Nós queremos os nutrientes. Quando nós temos os nutrientes certos, nós não vamos sentir tanta necessidade de comer coisas menos saudáveis, como por exemplo o açúcar. Então, ok? Os lanches frequentes são frequentes entre os adultos, cerca de 35% a 55% das pessoas comem 5 ou mais vezes ao dia, e estas pequenas refeições podem contribuir de uma forma preciosa para as nossas doses nutricionais diárias. Muitas vezes os problemas não estão nas nossas refeições principais, mas estão nos lanches. É muito difícil nós termos lanches saudáveis à nossa disposição. A maior parte das vezes nós aprendemos a fazer lanches no supermercado ou na televisão, às vezes aqueles filmes com mesas enormes cheias de comida que não é saudável. Temos de ter cuidado com isso e aprender a preparar os nossos lanches com antecedência. Fazer planos significa planear o que vamos comer para nós podermos ter refeições nutricionalmente mais equilibradas e nutritivas. Outra coisa muito importante: comida saudável não quer dizer que seja equilibrada. O nosso corpo precisa de mais coisas do que um alimento saudável nos consegue dar. Então, às vezes, nós achamos que por ser saudável é suficiente ou é equilibrado e não é. Temos que ter cuidado também a fazer escolhas, têm que ser equilibradas, para além de saudáveis.
Então, quando nós preparamos as nossas refeições com alguma antecedência, nós vamos conseguir controlar melhor o tamanho das doses. Muitas vezes nós comemos comida saudável em grande quantidade, ou seja, também estamos a comer errado. Então é importante preparar doses equilibradas. Evitar a ingestão de calorias escondidas, porque assim nós conseguimos ver tudo aquilo que nós vamos comer. E ao preparar as refeições em casa, nós conseguimos pôr mais nutrientes e menos calorias. Vai-nos poupar tempo também à procura lá fora e é muito mais barato do que comer fora. Comemos lixo caro na rua. Em casa nós conseguimos fazer escolhas mais equilibradas. Eu hoje levei a minha lancheira para o trabalho e apetecia-me comer logo tudo. E eu pensei, não posso, porque senão eu não vou ter lanche, não posso comer tudo de uma vez à hora do almoço. Então tive que deixar o lanche da manhã, o lanche da tarde e o almoço. E não, se eu comesse tudo, depois ia-me faltar a seguir. Então é uma forma de nós controlarmos as proporções daquilo que nós comemos. E quando nós estamos a falar de preparar o nosso prato, a quantidade de alimentos que nós devemos colocar é diferente consoante a fonte, ou seja, consoante os nutrientes que estão presentes. Então, mais de metade do nosso prato deve ser de vegetais e uma pequena porção de fruta. É claro que quando nós estamos a falar de pequena porção de fruta não significa que temos que pôr a fruta no prato, não é? Mas isto é para termos uma ideia da quantidade total que vamos comer numa refeição, certo? Então, a fruta é em menor quantidade, porquê? Porque tem açúcar. Cuidado então ao colocarmos fruta nas nossas refeições principais. Devemos comer pequenas porções de várias cores ao longo do dia. E depois também temos que ter proteínas saudáveis. E as proteínas saudáveis nós temos o peixe, as aves, as leguminosas, portanto o grão, o feijão, a lentilha, a ervilha, a fava, a soja. E depois temos as carnes magras, limitar as carnes vermelhas, evitar bacon, charcutarias, salsichas e outras carnes processadas. A Organização Mundial de Saúde já disse, e não é segredo, são cancerígenos. Então, comer salsichas é injetar-se com cancro aos poucos. Então não vale a pena porque nós já sabemos que faz mal. Depois, nos cereais integrais nós temos que colocar arroz integral, pão e massas integrais. Estes vão ser os nossos hidratos de carbono saudáveis, porque se nós quisermos comer hidratos de carbono temos que fazer escolhas mais saudáveis para substituir os integrais brancos. Deixem-me só mandar aqui uma mensagem à Celeste que ela está a tentar aderir, mas no sítio errado. Deste link, Celeste, neste link. A Celeste está numa chamada online que não é esta página. Então, depois, muito importante sempre a água, chá, café, portanto com pouco ou nenhum açúcar, limitar o leite e os laticínios. Mostro novamente aqui quem diz é a escola de Harvard, ok? São cientistas líderes em nutrição humana, temos que ter cuidado e seguir os seus conselhos. Eles sabem muito melhor do que qualquer opinião que nós, ou o nosso vizinho, ou o Manel Goxa consegue transmitir na TVI. Então nós temos que ter noção das fontes de informação que nós nos baseamos. Óleos saudáveis, estamos a falar de azeite nas saladas e à mesa, manteigas e óleos não têm nada de nutricional que nós possamos utilizar, então nem sequer precisamos na nossa cozinha. É difícil ter isto em mente porque nós estamos habituados a conviver com o óleo e com a manteiga, mas na verdade nós não precisamos de nenhum nutriente, se é que existe lá algum nutriente, na nossa saúde, no nosso corpo e na nossa alimentação. Então devemos evitar isto tudo e utilizar as gorduras saudáveis que também têm calorias. O azeite tem imensa caloria, temos que consumir apenas uma colher de azeite de sopa numa refeição, já tem 120 calorias. Então os especialistas, desculpem, recomendam fazer 5 refeições ligeiras por dia. O principal motivo baseia-se no facto de ser menos provável de uma pessoa sentir apetite
se comer de 3 em 3 horas. E o objetivo é comer sem ter fome, porque às vezes nós cometemos um outro erro de saltar os lanches. Como não tenho fome, não vou comer, que é para poupar calorias. E este é um dos principais erros, porque a seguir vamos ter fome. Quando nós temos fome, o nosso corpo absorve logo o açúcar em maior quantidade. E nós não podemos dar-lhe essa hipótese sequer, porque nesse caso estamos a acumular gordura. Então ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue e energia, resistir à vontade de ingerir alimentos ricos em açúcar e gordura, aquelas tais, como é que nós devemos chamar, quando ficamos como monstros com vontade de devorar este mundo e o outro. E também vai nos aumentar o metabolismo, vai manter o metabolismo sempre mais elevado, o que significa que vai estar sempre a queimar gorduras localizadas, e isso é muito importante, não é? Quando nós estamos sempre a queimar gordura, em vez de estar sempre a acumular gordura, comer poucas vezes coisas com açúcar faz exatamente o contrário, é o metabolismo contra nós, a acumular gordura através da insulina que o nosso pâncreas injeta. Depois, fazer 5 a 7 refeições, nós temos que criar um plano para atingir então todo o nosso dia, e começar, o que nós recomendamos é o pequeno almoço equilibrado da Herbalife, tem todos os nutrientes que o nosso corpo necessita para ser saudável, para repor tudo o que foi gasto durante a noite, para não termos um mau início de dia. O início do ciclo dita o ciclo que nós vamos ter durante o dia, então um bom início de ciclo vai pôr o nosso corpo a funcionar corretamente logo de manhã, e é mais fácil mantermos uma alimentação mais equilibrada ao longo do dia. Então, à meia da manhã, uma peça de fruta e um punhado de nozes, por exemplo, porque temos aqui hidratos saudáveis, energia de açúcar saudável na fruta, e nos hidratos, nos frutos secos, temos a proteína, que é o que costuma estar em falta nos snacks. A proteína dos frutos secos vem com gorduras e calorias, portanto uma mãozinha pequena é suficiente. Depois, ao almoço, uma refeição colorida, como já expliquei, com hidratos saudáveis, que são os legumes, as frutas, coisas coloridas, e sempre uma fonte de proteína. À tarde, um dos exemplos que temos aqui é uma peça de fruta ou uma barra de proteína, e é claro que também podemos substituir por outros lanches que depois também vamos falar, como o ovo cozido, por exemplo, ou os queijinhos, ou um iogurte magro. E à noite sempre uma refeição ligeira, já sem tanta cor, porque com a cor vem o açúcar também, então aqui vamos tentar fazer um verdinho com uma proteína, será o mais indicado. O pequeno almoço para um plano para 1200 calorias, portanto estamos a falar de uma pessoa que quer perder peso, um plano de refeições hipocalórico. Quando nós queremos perder peso, temos que baixar um pouco a quantidade de calorias que nós ingerimos, e se nós utilizarmos um batido Fórmula 1 da Herbalife com uma peça de fruta, por exemplo, o Fórmula 1 com leite meio gordo e soja ou frutos vermelhos, nós estamos aqui a colocar todos os nutrientes que o nosso corpo precisa. Já sabem que nós não aconselhamos sequer o leite, muito menos meio gordo, mas esta é a bebida padrão, é aquela que nós falamos, temos em alternativa aqui a bebida de soja, que é muito mais saudável. E também podemos ter, por exemplo, uma unidade de proteína mais uma fruta, e aqui temos 7 claras de ovo bem cozinhadas, ou na frigideira como uma omelete, sem óleo e sem azeite, mais meia toranja, por exemplo, ou uma chávena de requeijão magro, mais uma chávena de ananás, não é ananás de calda, também é importante ter isso em conta, para termos sempre então a proteína e a fonte de hidratos e algumas vitaminas. O mais completo e mais equilibrado é a Fórmula 1 da Herbalife, que tem mais de 114 nutrientes. Nos lanches, sempre então uma fonte de proteína, e temos as nozes como um exemplo, como veem é um pequeno montinho de nozes que cabe no centro da nossa mão, e aqui uma banana, de preferência no lanche da manhã, porque a banana também tem alguns açúcares, mas também tem alguns nutrientes que são importantes para o funcionamento do nosso cérebro, inclusivamente ajudam a prevenir as depressões. Então, de manhã são muito mais favoráveis para nos dar mais energia ao longo do dia. Ao almoço temos que ter uma unidade de proteína já sabemos, por exemplo,
85 gramas de peito de frango grelhado, e 85 gramas de peito de frango grelhado vão nos dar a noção de que antes se calhar comíamos muito mais quantidades de comida e agora a comida que nós comprávamos para uma semana se calhar dura-nos para 2 semanas ou mais. O nosso corpo precisa de muito menos do que aquilo que nós damos, por isso é que tendencialmente nós precisamos de perder peso, não é? A tendência é ganharmos peso porque comemos em excesso. 2 chávenas de brócolos cozidos, estamos a falar aqui de 2 unidades de legumes, não é? O dobro da quantidade. 4 chávenas de salada verde temperada com azeite e vinagre, ou molho magro, estamos a falar, por exemplo, de um molho de vinagrete. E uma laranja grande, portanto, uma peça de fruta, ok? Uma unidade de proteína, 2, imaginem que a unidade é um copo, uma de proteína, 2 copos de legumes, mais salada, a quantidade que nós quisermos, o que for verde, cuidado é com o azeite, e uma fruta. Ou então um batido de Fórmula 1 de Herbalife com uma fruta, que já sabemos que é uma refeição equilibrada e pode substituir qualquer refeição, aquela que nos for mais favorável e também tendo em conta o nosso objetivo, porque pode ser pequeno almoço ou o jantar. E para quem quer ganhar massa muscular ainda pode ser o lanche, pós-treino, essas coisas. Então depois, à tarde, uma peça de fruta menos calórica, temos aqui o exemplo da maçã, também temos a pera, que são peças de fruta com menos açúcar, os morangos também são uma boa opção. E, por exemplo, uma barra de proteínas de Herbalife que tem 10 gramas de proteína. Então esta barra de chocolate é deliciosa e o que é que vai fazer? Vai fazer com que o nosso músculo queime massa gorda. Então é espetacular porque nos apoia no metabolismo. É como que um chocolate que ajuda a perder gordura, porque ele vai alimentar o músculo e o músculo vai precisar consumir a gordura, porque ele vai crescer e vai ter mais necessidades calóricas que nós não estamos a dar, então ele vai ter que queimar a gordura. Se nós simplesmente deixarmos de comer, em vez de perdermos gordura, vamos perder músculo. E o músculo é a parte saudável do nosso corpo, é a parte que nos dá as formas, quer do homem, quer da mulher. Ao jantar, já podemos comer um pouco mais de proteína, porque vamos passar muito mais horas sem comer durante a noite. Então, o jejum noturno, que são as horas de sono, nós durante o dia não passamos 8 horas sem comer, mas durante a noite passamos. Então a quantidade de proteína que precisamos à noite é um pouco maior, porque vai permitir que durante a noite o nosso músculo não seja destruído por fome, e isso é muito importante principalmente também em atletas que precisam da massa muscular. E nós que queremos perder peso, precisamos muito da massa muscular porque ela queima a gordura, então comer mais proteína à noite é benéfico para perder peso e controlar a nossa composição corporal. E depois 2 legumes, de preferência verdes, temos aqui uma chávena de espinafres cozidos ao vapor e uma chávena de cenouras cozidas ao vapor, para manter mais nutrientes, e um cereal, por exemplo, meia chávena de arroz integral, ou uma salada mista, também podemos pôr sempre saladas verdes e alface, o que nós quisermos, e uma chávena de pedaço de melão e meloa para sobremesa, que são frutas também menos calóricas. Outro exemplo. Agora vamos falar de um plano hipocalórico, mas para homem. Os homens têm sempre um metabolismo um pouco mais elevado que as mulheres, porque eles têm mais massa muscular. Então, em vez das 1200 calorias, vão comer 1800 e mesmo assim vão perder peso, são os sortudos, mas também têm mais corpo para alimentar normalmente. Então, pequeno almoço começa com o batido de Fórmula 1 e uma peça de fruta, já falámos sobre isso. Depois é importante escolher a receita que mais gostarmos e podemos em alternativa ter as 7 claras de ovo bem cozinhadas ou em forma de omelete, mais um cereal, mais uma fruta, portanto meio queque que antes a mulher não tinha, não é? Ele pode, nós não podemos, e meia toranja ou uma chávena de requeijão, uma fatia de pão torrado, integral torrado, mais uma chávena de ananás. Então, pãozinho é para os homens. As mulheres não podem quando querem perder peso. Simplesmente não podem. Lanche da manhã, uma barra de proteína mais uma maçã, por exemplo, tamanho médio, o tamanho da fruta também conta, não se esqueçam. A comida saudável também engorda. As vacas são gordas e só comem erva, por isso elas comem muita erva e se nós comermos muita coisa saudável também vamos engordar. Almoço, um pouco maior em quantidade, 2 unidades de proteína, nós tínhamos apenas 2 unidades de legumes, a salada quanto nós quisermos, tudo que é verde e mato nós podemos, e
um cereal e uma peça de fruta. A Celeste está aqui com dificuldades. Tem que descarregar a aplicação. Portanto, 85 gramas de peito de frango ou peru, peixe, atum, marisco, sobre uma fatia de pão integral, cá está o cereal, mais uma chávena de legumes, 4 chávenas de salada e uma laranja grande, não sei pequena ou média ou meia. E depois o batido de Fórmula 1 também como alternativa, com uma peça de fruta, para fazer um almoço equilibrado. Lanche da tarde, um snack de proteína mais uma peça de fruta. Por exemplo, poderia ser a barra, neste caso são os grãos de soja, é uma opção que a Herbalife tem, com poucas calorias e também muita proteína, mais salgada, que ajuda a saciar, ajuda a manter a massa muscular, porque tem muita proteína, então ajuda-nos a perder a massa gorda apenas. Ou um ovo cozido mais uma maçã média. Okay? Eu vou ter que rever o meu lanche, que eu faço 2 ovos cozidos. Não é saudável e nós depois comemos a dobrar. Jantar, novamente, 2 unidades de proteína, 2 de legume, salada, mais um cereal, mais fruta. Então, a grande diferença, o homem pode pôr aqui um cerealzinho para lhe dar mais energia, porque tem mais corpo para carregar, mais músculos e precisa de mais energia. 250 gramas de peixe, por exemplo, com molho, mais uma chávena de espinafre, uma salada verde, uma chávena de massa integral, que à noite, para quem quer perder peso, pode ser perigosa. Temos sempre as alternativas que falámos no início, que são as lentilhas, as ervilhas, o feijão e o grão. Depois uma fruta pouco calórica. Então, ideias para substituir as refeições habituais por alternativas equilibradas. Normalmente nós temos a nossa cozinha tradicional muito enraizada. Aprendemos com os pais, que aprenderam com os avós e depois achamos que ficamos sem alternativas, não sabemos o que comer, porque todas as outras opções são estranhas e de facto se não fizermos as coisas bem vamos ficar com fome, vamos ficar com fraqueza, então nós não podemos simplesmente alterar uma coisa, nós temos que alterar algumas coisas para sermos mais saudáveis. Então os exemplos seguidos vão-nos dar aqui algumas ideias para fazer alterações simples à nossa dieta diária e imaginar os resultados que podemos obter numa semana fazendo apenas estas alterações torna-se muito interessante e motivador, não precisamos de grandes alterações. Então vamos substituir o nosso pequeno almoço, por exemplo, de um queque com um cappuccino, que tem quase 500 calorias e 20 gramas de gordura, por o pequeno almoço de Herbalife, que tem metade das calorias, 236 gramas de metade, e apenas 6 gramas de gordura, já para nem falar no açúcar. Então poupamos aqui 260 calorias. Lembrem-se que o nosso objetivo é cortar calorias, que é para conseguirmos perder peso, mas tem que ser calorias no sítio certo. Então 13 gramas de gordura a menos também que nós vamos ingerir. Então, por exemplo, aqui, se nós tivermos os amendoins ou os grãos de soja tostados de Herbalife, em alternativa, portanto, se nós comermos 3/4 de uma chávena de amendoins torrados a secos, nós temos 630 calorias com 52 gramas de gordura. E uma saqueta de grãos de soja de Herbalife tem apenas 130 calorias e 5 gramas de gordura. Estamos a tentar equiparar em termos proteicos a mesma quantidade de proteína, nós precisaríamos desta quantidade de alimento. Então estamos a poupar 500 calorias e 47 gramas em gordura, que é muito. O nosso saldo é de 1200, lembrem-se, nas mulheres e 1800 nos homens, calorias. 500 calorias fazem toda a diferença. E depois, se nós tivermos aqui um bife de lombo de vaca, mesmo sendo magro, temos aqui já, só no bife, fora as outras coisas que nós comemos na refeição, 660 calorias, quase 30 gramas de gordura. E se substituirmos a vaca pelo frango, temos 85 gramas de peito de frango apenas com 150 calorias e 4 gramas de gordura. Porque nós não comemos só o frango, ainda vamos adicionar os legumes
e os cereais. Então poupamos mais 500 calorias. Vejam bem o saldo, por isso é que nós engordamos sem dar conta, nós comemos calorias a mais, não é? Nas nossas escolhas. Depois, uma baguete normal, aqui com rosbife, um bocadinho, uma bifana, digamos, mais queijo e maionese, tem aqui 850 calorias. Lá se vai quase o nosso saldo diário. E 30 gramas de gordura. E se nós comermos um pãozinho integral, agora daqueles pãezinhos com proteína, não é? O pão shape ou o integral, e se fizermos com legumes e um pouco de mostarda, só para dar um saborzinho, nós estamos aqui a comer 350 calorias. Vejam, mais calorias do que o nosso pequeno almoço, do que a nossa refeição, o nosso batido Herbalife, e muito menos calorias no batido do que numa Sandes, e a Sandes não nos alimenta tanto. Poupamos aqui mais 500 calorias, ok? Depois, se nós aprendermos a fazer alternativas, também podemos fazer no micro-ondas ou no forno, em vez das batatas fritas, que nos dão aqui 35 batatas, 500 calorias, uma chávena de courgettes com queijo, podemos fazer no micro-ondas ou no forno para ficar mais taladiça e poupamos 500 calorias também nesta refeição. Entre 560 para 60 dá uma grande diferença. Uma salada de frango chinesa tem até 1000 calorias e uma salada de frango verde com legumes e molho magro tem 320 calorias. Então, 680. E nós aqui achamos que é saudável, lembrem-se. Às vezes achamos que é saudável, mas não é. Petiscar não tem necessariamente que ser um hábito pouco saudável, nós podemos aprender a petiscar de maneira saudável para combater o apetite, fazendo de antemão um planeamento para não deixar de ter alguns alimentos equilibrados à nossa disposição. E, idealmente, fazer uma combinação entre algumas proteínas e um pouco de hidratos de carbono, ter sempre as duas fontes, mas saudáveis. Uma bebida enriquecida com proteínas e uma peça de fruta ou um iogurte magro acompanhado com os frutos secos podem dar conta do recado. São algumas alternativas dos nossos lanches. Ok? Não, você sabe. Estava aqui um som. Então, lanches equilibrados. Temos... desculpem. Dou para a frente. Rápido. Temos fruta fresca, ovo cozido, um punhado de frutos secos, um iogurte natural com sementes ou passas, 15 cenouras baby com molho magro, um abacate e uma rodela de ananás, um queijo fresco, mussarela ou com uma tosta integral. São alternativas para evitar o gás, que é a gordura, o açúcar e o sal, que é aquilo que nós compramos em pacotes no supermercado. Isto é viciante, a indústria alimentar percebeu que as pessoas compravam mais comida com estes ingredientes e começou a colocá-los em tudo. Então, gordura, açúcar e sal não existem naturalmente na natureza os três juntos, apenas a indústria alimentar conseguiu produzir alimentos com todas estas nutrientes juntos, então são coisas que não são naturais na nossa alimentação. Muito importante é beber água. O nosso corpo só funciona porque existe água. As nossas células têm água. 70% do nosso corpo é água. E não gostar de beber água é não gostar da maior parte de nós. É uma questão de autoestima. Nós temos que gostar de nós, temos que gostar de beber água. Então, é importante perceber que em Marte andam à procura de água, porque se não fosse a água não existia vida. É o principal constituinte do nosso sangue, responsável por imensas questões que nós às vezes temos, algumas queixas de bem-estar, de enxaquecas, dores de pernas, problemas a nível do sangue. Portanto, intervém também na produção de energia. Nós muitas vezes não conseguimos ir buscar os nutrientes aos alimentos porque não temos água e depois temos fome, e na verdade não é fome, é sede. Também regula o trânsito intestinal, não vale a pena andarmos a comer fibra se não bebermos água. É indispensável para o nosso cérebro começa a desligar quando falta água e vai buscá-lo ao intestino, e então às vezes isso dá-nos ideias um bocadinho sujas, não é? E também é importante para eliminar os resíduos. Devemos beber água gradualmente, as mulheres precisam de 1 litro de água por cada 25 kg de peso, os homens precisam de 1 litro de água por cada 30 kg de peso, e é importante percebermos que temos que bebê-la repartida, senão também vamos sentir aqui alguns sintomas transitórios, algumas tonturas, porque vai mexer com a nossa fluidez do sangue e com a tensão arterial. Então devemos aprender a beber água gradualmente. Beber 8 copos por dia já nos consegue dar uma média de 2 litros de água.
de utilizarmos sempre uma garrafa para termos a noção da quantidade de água que bebemos e consumir frutas também e legumes para aumentar ainda a nossa ingestão de água. Sabiam que cada 30 minutos de exercício físico nós perdemos 2 copos de água, portanto de 250, e precisamos de reabastecer. Então quando praticamos exercício físico às vezes dizemos hoje já vi meio litro no ginásio. Essa não conta, essa é um extra porque também é gastaram em transpiração. Então nós devemos também repor os minerais como o sódio, potássio e magnésio, porque senão a água não conseguimos absorvê-la no nosso corpo. Cuidado com as águas, nós precisamos em média de 25 a 50 gramas de açúcar por dia, já sabem que os homens é que precisam de mais, as meninas vão se gerir pelos 25, e se nós tomarmos uma bebida destas, esgotamos a quantidade de açúcar que o nosso corpo necessita por dia, e ele não a vai utilizar, ele vai armazená-la na forma de gordura. Então temos que comer comida com pouco açúcar, bebidas com pouco açúcar, ou nenhum de preferência, porque há água sem açúcar, e reparti-lo ao longo do dia. Mais do que de 1 a 2 horas sem urinar já vai dar problemas de saúde, portanto, pessoas que não gostam de fazer xixi, nós temos bexiga para isso, têm que se habituar à ideia, porque senão não vão ser assim tão saudáveis quanto gostariam. As queimbras, pele seca, perda de concentração, diminuição de energia, perda de memória, dores de cabeça, enxaquecas, desmaios, isto tem tudo a ver com água e tudo se resolve com água. Então a Herbalife está há 38 anos a mudar a vida das pessoas, com muitos médicos e cientistas, os melhores desportistas, com serviço personalizado para responder a todas as necessidades, a dar ao corpo tudo aquilo que ele precisa. E nós sabemos que as nossas escolhas não são as mais saudáveis. Vamos parar aqui e depois vamos continuar na próxima semana com as alternativas que a Herbalife tem para solucionar os nossos problemas de bem-estar. Temos 3 minutos, eu gostava de pedir aqui à Paula para nos contar o seu resultado. És tu, Paula, estás a olhar para trás. Preciso que tires voltes a ligar o teu micro. Estás aí? Podes nos dizer o que aconteceu contigo nos primeiros dias em que começaste a usar a nutrição? 3 minutos, rápido. Paulinha? Oh, estás-me a ouvir, Marta? Sim, conta-nos a todos, como é que foram os teus primeiros resultados? Os meus primeiros resultados foram bons. Comecei com o meu pequeno almoço, mudei o pequeno almoço. Em 3 semanas perdi 3 quilos, perdi muito volume, comecei a ter muito mais energia, comecei-me a sentir muito melhor a nível de disposição, e os resultados foram mesmo muito, mas muito bons. Quantos centímetros perdeste no início? Centímetros na cintura, sabes? Os centímetros? Não sei, os centímetros nós não medimos, foi um erro que fizemos. A próxima tens que dizer. Mas nota-se através das fotografias que eu já fiz uma montagem de fotografias, já se nota. Tens que nos mostrar para a próxima, envia-me que eu partilho. Catarina, consegues falar? Dizer-nos quantos centímetros já perdeste? Está bem. Catarina Costa. Mas tem que ser mais rápidas a responder, temos menos de 1 minuto. Então, olha, para a semana eu vou precisar de mais resultados. Eu vou pedir-vos que decorem os vossos resultados para partilhar, que é para inspirarmos as pessoas que estão a começar e que têm dúvidas de como funcionam. Já sabem, liguem-se mais cedo, só temos 40 minutos e temos muita informação para passar e ainda queremos ouvir as histórias, ok? Quantos centímetros perderam? E quantos, mandem umas fotos que eu depois partilho, vou fazer uma aplicaçãozinha para partilhar. E quantos quilos perderam até hoje e quais as melhorias que sentiram com as alterações de saúde e as alterações na vossa alimentação, ok? Está quase a ir abaixo, beijinho e até para a semana. Façam boas escolhas.
E quem tiver dúvidas, ligue-me. Podem dizer tchau, que eu estou a ligar os micros. Podem dizer tchau. Marta. Sim. Agora não sei ver quantos segundos ainda temos, mas temos menos de 1 minuto. Podem dizer tchau uns aos outros. Tchau. Olha, já temos